Bom dia, feliz dia. Hoje, domingo, dia 16 de abril. Vamos estudar e meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é Temam a Deus. Então nós vamos aprender aí um pouco o que é esse temor a Deus. Bom, o livro de Apocalipse, ele traz aí uma mensagem para a nossa geração que deve preparar a cada um de nós, como povo de Deus, para o breve retorno de Jesus. Incentivar essa união a Ele para a sua mensagem final do mundo. Ou seja, o Apocalipse ele mostra uma mensagem, para nos preparar para o final do mundo, e para o retorno de Cristo Jesus. Ele também revela aí os planos de Deus e desmascara aí o inimigo de Deus, Satanás, e apresenta aí um apelo final de Deus. Sua mensagem é urgente, eterna, universal a toda a humanidade. Então muitas pessoas às vezes não gostam de meditar, principalmente no livro de Apocalipse, mas ela traz uma mensagem urgente para o povo, para essa geração, uma mensagem eterna, uma mensagem universal, e uma mensagem para toda a humanidade. Então nós precisamos meditar e debruçar na palavra de Deus, principalmente nesse livro, que traz uma mensagem urgente para os fins dos tempos. Aqui o apóstolo João, em Apocalipse 14, verso 7, ele traz aí um apelo urgente. Na palavra de Deus, lá em Apocalipse 14, verso 7, diz: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então aqui nós vemos que nós devemos temer a Deus. Mas o que é temer a Deus? E dar glória a Ele. Temer a Deus não é um sentido de você ter medo de Deus, porque Deus criou os seres humanos livres para eles fazerem as suas escolhas. Mas o que seria então, se não é o ter medo de Deus, o que seria esse temor a Deus? É um sentido de reverência a Deus, é um sentido de temor e respeito a esse Deus, porque Ele é o nosso Criador. Sem Ele nós não existíamos aqui, não estaríamos aqui. Esse temor também transmite a ideia de lealdade absoluta ao Criador e total reivindicação à sua vontade, ou seja, nós fazemos a vontade dele, não a nossa. É uma atitude mental centrada em Deus e não em nós mesmos. E é exatamente o oposto de Lúcifer. Quando ele disse lá em seu coração, em Isaías 14, verso 13 e 14, ele disse: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então nós vimos aqui que Lúcifer ele queria ser o centro das atenções. Ele queria ser, na verdade, tomar o trono de Deus. Ele queria, na verdade, ser adorado no lugar do Criador. Ou seja, a criatura querendo ser adorado no lugar do Criador. Lúcifer queria tomar o lugar de Deus. Lá em Eclesiastes, também no capítulo 12, no verso 13 ao 14, nós lemos o seguinte: e de tudo que tem ouvido teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então nós vimos aí, de tudo que nós temos ouvido, o que é importante é o quê? É temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de cada ser humano, de cada homem. E ele continua no verso 14: porque Deus há de trazer juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, sejam elas boas, quer sejam elas más. Então, assim como diz em Apocalipse, temer ao Senhor e haverá um juízo, e haverá realmente um juízo. E todas as obras, sejam elas boas ou más, mesmo as que estão escondidas, serão abertas para que haverá um julgamento seu, meu, e se nós vamos estar salvos ou perdidos.
não é isso? Então, Apocalipse ele traz isso, Eclesiastes traz isso também, entendeu? E traz também a importância do temor do Senhor, que nós já vimos, que é o respeito, a reverência, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar, seguir a vontade dele. Esse é o temor de Deus. Nós vemos o temor em Abraão, quando Deus pediu que ele sacrificasse seu único filho, não é isso? E ele, apesar de muitas vezes não entendemos, né, o porquê Deus pede algumas coisas da gente, mas assim como Abraão foi sacrificar o seu filho, né? Isso mostrou reverência, mostrou que ele estava submisso a Deus, à vontade dele, não é isso? E ele foi sacrificar o filho dele. Nós vemos também esse temor verdadeiro aí na atitude de Cristo, que embora existisse aí na forma de Deus, ele se humilhou, tornando-se obediente até a sua morte, a morte na cruz. Nós podemos ver isso lá em Filipenses 2, versos 6 e 8. Então nós vemos que a essência aí desse grande conflito entre o bem e o mal gira em torno da submissão. A quem você vai adorar? A Deus, ao Criador, ou a criatura, Lúcifer, ao inimigo? Porque se você estiver fazendo as coisas que contrárias ao que Deus relatou na sua palavra, você está seguindo ao inimigo. Se você não tiver o temor do Senhor, se você não guardar os seus mandamentos, ter a fé em Jesus, você está seguindo o inimigo. Isso. Então, a quem você quer seguir? A Deus, o Criador, ou a criatura, que é Lúcifer? Lúcifer era uma pessoa egocêntrica, né? Ele queria usurpar, queria tomar o trono de Deus, né? Ele queria ser adorado no lugar do Criador. Ele se recusava a submeter a qualquer autoridade. E em vez disso, ele queria se submeter, em vez de se submeter àquele que estava no trono, ele queria tomar, ele desejava o trono do Criador, de Deus. O temor de Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nosso pensamento, é renunciar ao nosso egocentrismo, ao nosso orgulho, é viver inteiramente para Ele. É fácil isso? Não. Nós temos que buscar essa submissão todos os dias. Temos que buscar Deus todos os dias, para que nosso orgulho, para que a nossa submissão seja inteiramente para Deus. Nós possamos procurar Deus nos primeiros horários, na primeira hora do dia, assim que acordarmos, né? Colocar Deus em primeiro lugar, ser submisso a Ele. Isso vai fazer com que você elimine esse orgulho que de repente pode estar instalado em você, né? Pensar que o centro de tudo deve ser você. Não, o centro de tudo é Jesus, é Deus, né? E nós só vamos conseguir isso meditando na palavra de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, seguindo a sua vontade, né, todos os dias, né? Que Deus possa colocar isso no seu coração e no meu coração, que possamos ser submissos a eles todos os dias até o seu regresso e nos preparar para que quando Ele voltar estejamos preparados para a salvação e a vida eterna. É o que Deus nos promete para aqueles que forem verdadeiros adoradores do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado para você e para a sua família. É o meu desejo de oração. Amém.